Olá pessoal, chegamos na nossa sexta palestra dessa edição do Em Cristo de 2020. É muito bom, muito prazeroso, é uma satisfação poder compartilhar este momento aqui meu com o meu companheiro, meu amigo Cristóvão, companheiro de longa data, que também é um trabalhador, é um operário da unidade, que está atento aos acontecimentos que estão em torno da volta de Jesus Cristo. É muito bom também ouvi-lo, ele falará depois de mim, mas eu recomendo que você, recomendo fortemente que você o ouça nesta palestra. Pois bem, nós já passamos então falando de Jesus Cristo, desde a sua divindade, passando pela encarnação, pela morte, ressurreição, ascensão aos céus, e agora vamos falar da volta de Cristo. Falar da volta de Cristo é assim algo muito falado, contudo nós temos pouca consciência dele, né? Temos pouca consciência sobre a volta de Cristo. Falamos bastante, mas temos pouca consciência. E alguns exemplos que eu queria lembrar aqui, trazer à memória, que nós falamos bastante, por exemplo, o credo apostólico. Todos nós aprendemos, né, a recitar o credo apostólico. E quando ele fala de Jesus Cristo, a parte que ele menciona Jesus, ele vai encerrar que Jesus há de vir para julgar os vivos e os mortos. E o credo, ele não é uma invenção pós-reforma ou pós mesmo a cisão entre católicos orientais e ocidentais. Ele é anterior a isso. Na sua data, ele está muito mais próximo da Igreja Única de Jerusalém, o nascimento da Igreja, do que as cisões e reformas posteriores. Então, todos nós conhecemos o credo apostólico com umas pequenas variantes que nós recitamos. E se a sua comunidade não tem o hábito de recitar, dê uma observada nele, com certeza ele está escrito o que você crê, porque ele é baseado nas Escrituras. Pois bem, outra coisa também comum, né? O Padre Zezinho, um autor de muitas músicas, né? Talvez o maior deles, compôs uma delas chamada Um Certo Galileu, que ele compôs em duas etapas. A primeira vez que ele gravou, ele encerrou com a morte de Jesus, dizendo que depois de 2000 anos o mundo ainda tinha medo de Jesus Cristo. Mas aí ele fez uma regravação e incluiu uma última estrofe que fala da ressurreição de Jesus e que termina falando que ele há de vir. Além da música também nós podemos lembrar da oração eucarística, né? Depois que o celebrante fala eis o mistério da fé, a resposta dos fiéis, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição enquanto esperamos a sua vinda. Ora, vem, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Então, e lembrando o próprio em Cristo aqui, né? Nós falamos das etapas anteriores, desde a divindade, encarnação, morte, ressurreição, ascensão aos céus, e lembrando que é a volta de Cristo a próxima etapa. Ela é muito importante, muito importante. Tem coisas que estão ao redor dela, ligados a ela, que nós celebramos bastante, comentamos bastante, mas não temos consciência de que elas estão ligadas exatamente à volta de Cristo. Por exemplo, a ressurreição. Celebramos, falamos, comentamos bastante a ressurreição, mas a ressurreição é um dos eventos que está ligado à volta de Cristo. Assim como também o juízo. Todos nós vamos passarmos por isso, né? Mas o juízo também faz parte da volta de Cristo. E lembrando que juízo não é apenas juízo de condenação. Juízo também serve para anunciar a absolvição. O juízo vai dar a nossa definição, nosso estado definitivo que vamos estar. E isso está ligado à volta de Cristo. A volta de Cristo vai concretizar, vai realizar, vai completar as etapas anteriores e colocar em prática a todos o reino de Deus que a igreja antecipa. Então, se nós desejamos, oramos, pedimos, desde que nós falamos no Pai Nosso, né?
venha a nós o vosso reino, nós estamos querendo a volta de Cristo, querendo que se complete totalmente, porque no reino de Deus não haverá prostituição, não haverá drogação, não haverá corrupção, não haverá morte, tristeza, não haverá assassinatos, não haverá doenças, não haverá pandemia, nada disso. É isso que Deus quer nos dar. E é isso que nós desejamos receber, então nós precisamos desejar a volta de Cristo também. Ela é uma questão central, não é uma opção, porque sem ela as coisas ficariam inconclusas. Todo o trabalho de Jesus, todas as etapas anteriores ficariam inconclusas sem a volta de Cristo. E lembrando que se houve encarnação, morte, ressurreição, ascensão aos céus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo participaram e desejaram que essas coisas aconteçam. E agora, com a volta de Cristo, há um outro ingrediente, porque ele espera que seus filhos também a desejem. Jesus disse aos judeus que não mais o veriam sem antes que dissesse bendito o que veio em nome do Senhor. E o livro do Apocalipse ele se encerra dizendo que o Espírito e a noiva, que é a igreja, dizem vem. Ora vem, Senhor Jesus. Isso tem que estar no nosso horizonte, para isso trabalhamos. E aqueles que trabalham pela unidade têm ainda algo muito particular, muito especial dentro da volta de Cristo. Jesus, quando subiu aos céus, cumpriu o seu ministério aqui, ele deixou uma igreja num local chamado Jerusalém. E ele desejava que essa igreja se expandisse para o mundo todo. E na sua volta ele quer encontrar uma igreja global que atinja até os confins da terra. Mas jamais Jesus tinha interesse, tinha expectativa que essa igreja tivesse visão. O grande potencial da igreja para evangelizar, Jesus orou na oração que ele fez lá em João 17. Que nós fôssemos um para que o mundo creia. Mas o que obstou isso, o que impede isso, é exatamente a divisão. A divisão é um empecilho. Então, a hora que essa igreja ela se tornar, os cristãos se tornarem um, isso vai ser uma força enorme, um poder enorme de evangelização para alcançar os confins da terra e alcançar todas as pessoas que estão presentes. Mas a divisão continua sendo um empecilho. Então, trabalhar a favor da unidade não é outra coisa senão trabalhar também a favor da volta de Cristo. Ela é a força evangelizadora que nós temos hoje. Trabalhar pela volta de Cristo. Então vai aqui o meu encorajamento. Vai aqui a nossa alegria, a nossa satisfação, a razão de ser, um motivo a mais para nós abraçarmos a unidade, para nós irmos em frente com a unidade, porque ela está na agenda de Deus. Assim como a volta de Cristo implica na ressurreição, implica na concretização do reino de Deus aqui, implica no juízo final, a unidade também implica na volta de Cristo. As pessoas que trabalham na unidade estão, às vezes, em diversas estações, uns mais adiantados, outros entrando agora, e aqueles que estão enganjados já, eu encorajo. Continue firme, vá em frente, ame, deseje, coloque ela como prioridade em sua vida. E aqueles que ainda não despertaram para isso, eu também gostaria que essa palavra chegasse a você, para que você atentasse que antes de você ser católico, antes de você ser evangélico, você é um cristão. E também nós temos aqui nosso horizonte imediato, os judeus messiânicos, que tal qual foram Pedro, Maria, João, Tiago, que eram judeus, continuaram judeus, crendo no Messias que veio, assim também nós temos hoje já judeus que, como judeus, também creem nesse Messias. E eles farão parte também desse corpo. Louvado seja Deus por isso. Muito bom. Encorajo você agora, amanhã, sexta-feira,
a ver, a assistir as mesas de diálogos. Começa na sexta-feira à noite, que você viu lá no site do Em Cristo, prossegue sábado de manhã, sábado à tarde e domingo de manhã. E você pode aprender ainda mais sobre isso. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E o meu amigo, nosso amigo Christopher Walk dará continuidade. Grande abraço. Nos vemos nas mesas por aqui, tá? Deus abençoe. Dando continuidade, então, à parte que meu companheiro e parceiro Pedro Arruda já deu início a esse assunto sobre a volta de Jesus, eu quero também dizer que é um grande privilégio para mim. Cada dupla nessas palestras do Em Cristo cada dupla é um testemunho de unidade. Então nós estamos falando juntos a respeito dos temas que são comuns, que são nossa base de fé. Esses temas nasceram de uma conversa da nossa equipe, pensando sobre quais são realmente as bases que nos unem como cristãos, como servos do Deus Altíssimo. Sempre isso é um assunto muito extenso e muito polêmico ao longo dos séculos. O que é que realmente une todos os cristãos? Quais são as doutrinas ou as bases essenciais que todos nós, indiferente de outras divergências, todos nós cremos nesses aspectos da nossa fé? Então é um grande privilégio poder falar sobre essa última parte, que é a volta de Jesus, e eu quero realmente crer que o Senhor vai fazer com que essa esperança em nós seja cada vez maior, cada vez mais forte. A volta de Jesus, a segunda vinda, a volta de Jesus faz parte do Evangelho, faz parte das nossas bases e é importante para todos os cristãos. É importante dizer desde o início que a escatologia, que fala a respeito da volta de Jesus e os acontecimentos antes da sua volta, os detalhes da escatologia não são essenciais. Eu não preciso pensar, eu não preciso entender todos os aspectos. A Bíblia tem muita coisa para dizer a respeito da segunda vinda. Tem, de acordo com Mike Bickle e outros estudiosos, tem 150 capítulos na Bíblia que falam a respeito da vinda de Jesus, da segunda vinda. Mas é lógico que tem muitas coisas importantes que devemos estudar, mas eu não preciso ter a mesma visão escatológica de muitos outros. Assim, existem muitas divergências, então isso não é uma parte essencial da nossa fé. A parte essencial é que ele vai voltar. Pedro já falou sobre vários pontos importantes, sobre a ressurreição, sobre o juízo, que não é só negativo, que também a nossa aprovação diante de Deus, ver que o nosso nome está escrito no livro da vida. Tem questão de galardões, tem muitas coisas envolvidas na segunda vinda. Mas então nós queremos realmente aprofundar também um pouco mais da sequência agora, para falar sobre o aspecto da segunda vinda ser a nossa esperança. Eu vou falar de 4 pontos para você poder guardar melhor. E a primeira coisa é que essa esperança da segunda vinda é realmente a esperança de todos que são servos de Deus, não só na nossa geração, mas desde o princípio, desde antes da primeira vinda. Mas inicialmente eu quero ler um texto muito conhecido em Tito, na Epístola de Tito, capítulo 2, versículo 11, que fala a respeito das duas vindas de Jesus. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Essa é a primeira vinda. Então ele está falando, essa é a graça de Deus que se manifestou. Então as outras palestras foram sobre o fato de Jesus ser Deus, o fato de Jesus ser Deus em carne, o fato de Jesus
ter morrido na cruz, o fato de Jesus ter ressuscitado e o fato de Jesus ter subido aos céus. Então, essa é a graça de Deus que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E ela nos ensina a abandonar a impiedade, isso é o presente. Então ele fala sobre a graça da primeira vinda, essa graça nos ensina a abandonar a impiedade, paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente. E o versículo 13, aguardando a bem-aventurada, outras traduções falam a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então essa é a esperança de todos os verdadeiros seguidores, servos, nascidos de novo, todo o povo de Deus, desde sempre, essa é a nossa esperança. E por que essa nossa esperança? Porque a volta de Jesus termina o plano da redenção. Então, desde o pecado, desde os primeiros capítulos de Gênesis, a entrada de pecado, a corrupção, a queda do homem, a morte, tudo que aconteceu, a humanidade, a criação, tudo que aconteceu, agora aguarda a volta de Jesus. Então, desde o princípio, Deus começou a desenvolver seu plano de redenção. E nós, como cristãos, muitas vezes temos perdido um pouco dessa visão mais ampla de como é esse plano de redenção. Às vezes nós temos diminuído, às vezes nós temos pensado só no ato de amor de Deus por nós, enviando seu Filho para morrer na cruz, e não entendemos que esse ato de Jesus na cruz faz parte de algo maior. E é isso que nós estamos procurando passar em todas essas palestras, que o plano de Deus, que foi centralizado, foi cumprido em Jesus, esse plano ainda falta uma parte, ainda falta algo, ainda que a Bíblia fale que Jesus venceu, que Jesus triunfou, que a morte dele na cruz completou, está consumado, ainda que ele tenha comprado essa redenção de uma forma completa, sem faltar nada, esse plano precisa ser consumado. E eu gosto sempre de pensar em relação a um livro. Antigamente a gente lia, as pessoas liam muitos livros, então tinha toda uma sequência, todo um enredo dentro de uma história, fosse uma história verdadeira ou uma história fictícia. A história é incompleta sem o final. Se você imagina a experiência talvez de assistir um seriado ou uma novela e de repente você não consegue assistir os últimos capítulos ou o último capítulo e é impossível, você perdeu, não dá para saber o que aconteceu. Um livro, talvez que você estivesse lendo e tivesse perdido o último capítulo. Então imagine uma história que tivesse muita coisa maravilhosa, muitas aventuras, muitas proezas, muitas vitórias, mas o final, a consumação, não estivesse ali, ou não acontecesse. Outra coisa terrível seria, hoje tem muitas histórias que não terminam bem. Então você tem o final da história, mas o final não é um bom final. Hoje nós temos até moda, muitos filmes deixam o final, assim, o filme termina e você fica, e agora? Não explicou exatamente o que aconteceu. Então eu quero dizer que nós sabemos, não precisamos, eu chamo de spoiler, quando você fica sabendo antes da hora. Nós temos realmente o conhecimento do que vai acontecer, mas é claro que falta muita emoção, porque tem muitos detalhes que ainda não sabemos. Então a primeira afirmação é que a volta de Jesus é a esperança de todos os cristãos, de todos os que fazem parte do povo de Deus. Eu queria lembrar
que o apóstolo Paulo, numa época que não tinha o Novo Testamento escrito, quando ele foi preso e foi levado para dar testemunho diante de autoridades, ele falava com judeus, mesmo aqueles que ainda não tinham a revelação de Jesus como Messias, mas ele falava que ele estava sendo preso por causa da esperança. Atos 23, 6. Ele fala: por causa da esperança da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado. E no capítulo 26 também de Atos, em outra ocasião, ele diz: e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Então, só lembrando rapidamente que em todo o que nós chamamos de Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, porque ele não é antigo no sentido de ser ultrapassado, em todas as promessas, toda a história, tudo que Deus fez para iniciar o seu plano de redenção, havia uma esperança. Para eles era tudo futuro. O Messias viria, e muitas profecias do Antigo Testamento falam da primeira e segunda vinda no mesmo texto, no mesmo contexto junto. Mas a esperança que Paulo estava falando aqui, Paulo já estava falando depois da primeira vinda. Mas ele diz: eu estou sendo julgado por causa da esperança que Deus deu aos nossos pais. Então, a segunda afirmação é que sem o final a história fica incompleta. E esse final é o final que foi prometido para os patriarcas desde o início. O plano de redenção que Deus traçou envolvia toda a primeira vinda de Jesus, mas também a segunda vinda. Sem a segunda vinda, a primeira fica incompleta. Não que a obra da cruz fosse incompleta, mas sem a volta de Jesus, o que Deus prometeu no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento e também no Novo Testamento fica incompleto. Eu quero ler com vocês agora a terceira afirmação, é que salvação não é apenas, isso é uma grande coisa, então a gente fala apenas, mas colocando uma grande ênfase. A salvação não é apenas o nosso passaporte individual. Salvação é muito mais do que isso. Então nós temos vários textos no Novo Testamento, mas eu vou ler em Hebreus 9, versículo 27 e 28. Assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, então ele completou, Hebreus fala muito sobre isso, para levar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. E Pedro fala, eu não vou ter tempo de ler todos os textos, mas na primeira epístola de Pedro, ele fala: obtendo o fim da vossa salvação, que é a salvação das vossas almas. Fim da fé, que é a salvação das vossas almas. Então a salvação é algo que vai ser completada, que vai ser consumada na volta de Jesus. Mas essa salvação não é que para Jesus voltar tem que completar alguma coisa sobre a redenção, o perdão dos nossos pecados, tudo que precisa para nós sermos perdoados e aperfeiçoados. Mas a salvação, Romanos 8 fala que toda a criação aguarda uma salvação completa. Então a volta de Jesus envolve ressurreição, a volta de Jesus envolve o reino de Deus, a volta de Jesus é o reino estabelecido na terra, a restauração de todas as coisas. E tem um texto muito interessante em 1 João, que fala a respeito da nossa transformação final. 1 João 3, versículo 2 fala: amados, agora somos filhos de Deus, por causa da primeira vinda, já nascemos de novo. E ainda não se manifestou o que havemos de ser,
Mas sabemos que quando ele se manifestar, quer dizer, quando ele se revelar, agora ele já veio como homem, a glória estava encoberta, mas ele ressuscitou depois da morte, subiu aos céus em glória, mas as pessoas não estão vendo. Então, ele vai se manifestar. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E hoje eu estava me lembrando de um texto que meu pai ele não escreveu, ele deu essa mensagem, foi registrada e depois redigida, mas tem um livreto, aqui está até uma versão bem antiga. Esse livreto foi publicado em 1972, 73. O Segredo da Igreja Gloriosa. E ele, nesse livreto, ele mostra que no livro de Atos, os apóstolos, eles eram testemunhas vivas da ressurreição. Eles falavam que Jesus ressuscitou porque eles viram o Jesus ressurreto. E nesta mensagem, meu pai colocou que a igreja, o segredo da Igreja Gloriosa é que nós teremos uma revelação, um encontro real com Jesus que vai voltar. E nós seremos testemunhas, nós não veremos Jesus voltar para depois testemunhar, mas nós veremos como João no livro de Apocalipse, ele viu Jesus com olhos de fogo, com glória, um Jesus muito diferente do Jesus que ele viu na terra. E nós precisamos ter esse mesmo encontro, essa mesma certeza. Nós seremos testemunhas, precisamos ser testemunhas, não porque nós lemos na Bíblia, mas porque nós tivemos um encontro com Jesus. Então, a nossa oração aqui agora no final dessas 6 palestras sobre as bases da nossa fé, o que nós temos em comum com todos os cristãos. O que nós temos em comum com todos aqueles? Podemos ter muitas divergências, podemos ter doutrinas, práticas, várias coisas diferentes, e às vezes a gente pensa, mas até onde vai a nossa divergência? A essência é que aquilo que Jesus fez na primeira vinda, diferentemente daquilo que os profetas de antigamente, eles olhavam tudo no futuro. Jesus, a primeira vinda e a segunda as duas vindas estavam no futuro, e às vezes eles nem viam a diferença, achavam que tudo seria uma vez só. Mas hoje nós temos os 5 pontos anteriores já realizados. Jesus é Deus eternamente, Ele é divino. Jesus encarnou. Jesus morreu na cruz. Jesus ressuscitou. Jesus subiu aos céus. Se algum desses pontos falhasse, se Jesus não fosse Deus, se Jesus não fosse homem, se Jesus não tivesse morrido na cruz, se Jesus não tivesse ressuscitado e se Jesus não tivesse subido aos céus, a obra dele teria sido incompleta. A obra dele foi completa, mas agora ele precisa voltar. A nossa salvação, Jesus vai voltar segunda vez. E não se manifestou ainda o que nós havemos de ser, e não se manifestou ainda o que Jesus vai fazer como resultado de toda essa obra. Então é algo maravilhoso, nós temos um grande privilégio de compartilhar esse Jesus maravilhoso que veio e que voltará. E como Pedro falou a respeito da Eucaristia, nós também, tanto evangélicos como católicos, quando nós celebramos a mesa, a ceia, a comunhão, a Eucaristia, nós estamos proclamando a morte de Jesus até que Ele venha. Que Deus nos abençoe, que possamos ser cada vez mais unidos nessa esperança e nessa graça que Ele tem nos dado.